Olá, seja bem-vindo ao Justiça em Questão, uma produção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No programa de hoje, reunimos reportagens apresentadas em várias edições que discutem assuntos relacionados à saúde. A vacinação é uma das formas que efetivam o direito à saúde. Nossa equipe mostra porque algumas vacinas são obrigatórias. E você sabe quais são os direitos das pessoas que atuam como voluntários em testes de remédios e tratamentos? E mais, parte de cidadãos brasileiros faz uso de práticas alternativas de saúde e a homeopatia é uma delas. Fique por dentro das regulamentações desta prática. O cigarro eletrônico e o questionamento da sua principal função. Ele realmente ajuda as pessoas a pararem de fumar? Tudo isso agora no Justiça em Questão. A prevenção de doenças é um dever coletivo e a vacinação impede o desenvolvimento de problemas durante toda a vida. Entenda na matéria de Daniela Souza como as vacinas são determinadas por lei. Fora da proteção do útero, o recém-nascido precisa de atenção para que se desenvolva com saúde. Os primeiros 1000 dias de vida são fundamentais para o desenvolvimento físico e mental dos bebês e é marcado por cuidados especiais. Os 1000 dias da criança é um conceito fundamental no desenvolvimento da potencialidade de vida da criança e do adulto, porque estão aí as bases para as doenças crônicas futuras do adulto, hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. Esses 1000 dias começam desde a concepção do nenê, pega toda a gravidez e os primeiros 2 anos de vida. Ainda na maternidade, os pequenos passam por diversos exames que têm como objetivo o diagnóstico precoce de doenças que podem atrapalhar o desenvolvimento saudável da criança. O teste do pezinho, instituído pela Portaria 822 de 2001 do Ministério da Saúde, deve ser realizado no primeiro mês de vida do bebê e verifica a presença de pelo menos 5 doenças importantes. A maioria das doenças que vão alterar o desenvolvimento das potencialidades da criança e do adulto, elas são assintomáticas ao nascimento. Então elas precisam de testes de triagem, testes que nos dão um indicativo de que essas doenças existem em potencial para serem abordadas adequadamente. O Programa Nacional de Triagem Neonatal, ele fundamenta, ele dá diretrizes para essa triagem chamada teste do pezinho. E os outros exames também, a gente pode incluí-los na triagem neonatal da surdez, da cegueira, das doenças metabólicas, das doenças genéticas, das doenças congênitas. Além dos testes realizados nas primeiras semanas de vida, as orientações que os pais recebem dos profissionais de saúde são fundamentais para o cuidado com os pequenos. Muitas vezes, a falta de orientação pode causar consequências graves, como no caso de Pedro Arthur, vítima de meningite. Hoje, com 11 anos, Pedro é referência na luta contra a doença no país. A gente era leigo, enfim, a gente não tinha as informações mais precisas, mas o Pedro ele ficava gripado, tinha uma coriza, ficava um pouco gripado direto, mas foi diagnosticado através de uma sinusite. O Pedro teve uma sinusite, o médico não nos informou, não fez uma investigação mais aprofundada com relação a essa situação do Pedro e ele nunca nos informou de que o Pedro precisava tomar as vacinas que não faziam parte do calendário nacional de vacinação. Se eu tivesse esse conhecimento há 10 anos atrás, eu não teria um filho em cima de uma cadeira de rodas. A vacina contra a meningite meningocócica C é indicada no Calendário Nacional de Vacinação desde 2010. A prevenção está disponível nos postos do Sistema Único de Saúde para crianças entre 2 meses e 2 anos de idade. O programa de vacinação do Brasil é um programa exemplar, ele é modelo para outros países. E as vacinas obrigatórias são aquelas vacinas também das doenças prevalentes na infância. Algumas delas já controladas, não erradicadas, mas já controladas, né? Algumas de muitos anos já que foram implementadas e agora com adequações no tipo de vacina, nas combinações, nas atualizações de acordo com os agentes etiológicos, né, os agentes que veiculam essas doenças. A imunização nos primeiros meses de vida é essencial para que o sistema imunológico reconheça os agentes causadores de doenças e produza anticorpos para combatê-los. Isso evita graves lesões e até mesmo a morte prematura de recém-nascidos.
Cabe aos pais familiares cuidarem para que todos os exames necessários, as vacinas do calendário e aquelas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Imunologia, sejam todas ministradas. Essas são recomendações observadas e seguidas atentamente por Gabriela, a mãe de João. A vacinação é muito importante para promover o cuidado do recém-nascido. É o primeiro cuidado, o primeiro abraço que os pais dão na criança. Alguns pais ainda resistem à vacinação por temer efeitos colaterais graves para a criança. Esse é um posicionamento isolado cientificamente e é um posicionamento que tem gerado um efeito muito perverso em relação a filhos de outras pessoas que não os pais que fizeram essas escolhas. A gente tem casos de sarampo, de catapora, com agravamentos que seriam inexistentes se houvesse a vacinação em massa. Então, existe uma responsabilidade dos pais para com os seus filhos e dos familiares, mas também para com a coletividade, porque se eu não vacino uma criança, se eu não me vacino, eu permito que aquele agente causador de doença se espalhe, né? Eu estou causando um dano não apenas ao meu filho, mas à coletividade. Vacinar, no Brasil, é mais que uma responsabilidade dos pais. É lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 indica que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. A prevenção de doenças é um dever coletivo. Eu acredito que vale mais ter um dia de efeito colateral, como foi o caso do João, que teve, nas vacinas do 2º mês, ele teve febre, mas ele está protegido pela vida toda. Dessas doenças que ele foi vacinado. Então, um dia de febre é melhor do que ter uma doença que iria incapacitá-lo para a vida toda. Testar remédios e tratamentos é uma das fases para validar o uso deles pela sociedade. Como parte das etapas, a comunidade científica precisa da colaboração de seres humanos. Confira na reportagem de Eduardo Júnior quais são os direitos dos voluntários nessas pesquisas. Os medicamentos que encontramos disponíveis no mercado antes de chegar às prateleiras precisaram ser testados em animais e em seres humanos. Esses testes precisam de voluntários e devem seguir 4 pilares. Quem nos explica é o conselheiro titular da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. É o princípio da beneficência. O que é beneficência? Sempre tentar fazer o bem. O princípio da não maleficência, ou seja, evitar o mal a qualquer custo. O princípio da autonomia, que é você dar à pessoa o direito dela participar da pesquisa a hora que ela quiser e sair da pesquisa a hora que ela quiser, decidir sobre os procedimentos que ela vai fazer ou não. Então, a autonomia, que é um princípio bioético. E o princípio da justiça, que é justamente você disponibilizar todos os recursos, todos os ganhos, todos os produtos que surgiram com aquela pesquisa à população que justamente ajudou na produção daquele medicamento, daquele fármaco, daquele produto. Data de tempos imemoriais a experimentação em seres humanos. Atualmente, os tipos mais comuns de pesquisa são as voltadas para desenvolvimento de remédios e de tratamentos. Em alguns casos, o resultado pode representar mais do que um medicamento. Pode dar origem a políticas públicas. Marcela pesquisa a fertilidade de homens jovens na capital mineira e tem essa esperança. A expectativa é que a gente possa traçar realmente como está a fertilidade desses homens jovens aqui de Belo Horizonte inicialmente, porque é óbvio que a gente quer expandir a pesquisa para todo o Brasil e implementar isso como uma política de saúde pública, porque, visto os resultados nos outros países, nós acreditamos que é necessária a implementação, uma vez que realmente a saúde da mulher é muito discutida, mas a saúde do homem ela é deixada de lado. Aqui neste hospital, além do atendimento de pacientes, também são desenvolvidas algumas pesquisas. E uma das maiores dificuldades na realização dessas pesquisas está em localizar pessoas que aceitem participar voluntariamente. Mas a falta de voluntários não é um único fator que pode inviabilizar uma pesquisa. Para que esses estudos sigam adiante, é fundamental que sejam aprovados por um comitê de ética. Todo projeto de pesquisa que envolve seres humanos, ele tem que ser aprovado pelo comitê de ética e o voluntário, antes de iniciar a pesquisa, ele
preenche e assina um termo de consentimento livre e esclarecido. O que consta nesse termo? Esse termo consta todo o processo que vai acontecer com ele durante a pesquisa, inclusive os exames que vão ser realizados, questionários, detalhadamente. E também, neste mesmo termo, consta que o nome dele será preservado. A desembargadora declara que, além do anonimato, o voluntário possui outros direitos. Ele tem garantias. A garantia primeira é de participar com seu consentimento explícito, com o direito de desistir no momento em que ele assim desejar, sem nenhuma perseguição por parte dos pesquisadores, por parte da academia, por parte do instituto que estiver fazendo a pesquisa, e ele tem direito de indenização em caso de agravo à sua saúde. Se a pesquisa para ele for prejudicial, ele tem direito à indenização para esse tratamento médico necessário e tem direito a ressarcimento pelas despesas que ele realizar para comparecer ao local das pesquisas. Os direitos do voluntário estão assegurados pelo Tratado de Helsinki e pela Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Quando a pesquisa envolve população indígena, é preciso um cuidado a mais. A Resolução 466, primeiro, exige a autorização da FUNAI para se fazer a pesquisa em seres, em pessoas indígenas, em povos indígenas. Em segundo lugar, o termo de consentimento livre e esclarecido, que é um termo onde as pessoas vão ficar cientes de tudo que vai acontecer na pesquisa, esse termo geralmente é feito individualmente, ou seja, cada participante assina seu termo. Mas em populações indígenas, às vezes a decisão cabe ao cacique. Porque pode ser que se um membro participar dessa pesquisa sem a autorização da autoridade daquela comunidade, ele pode até ser alijado daquela comunidade, e é isso que nós não queremos. A preocupação dos pesquisadores com os pesquisados pode servir de estímulo para que novos voluntários pensem no bem geral da sociedade. Mas, além disso, é preciso que os indivíduos superem o receio e se aproximem, pois é também com a participação dos voluntários que a saúde avança. Eu acho que as pessoas ainda estão muito distantes e não entendem que a população é importante na criação, no se fazer ciência. As pessoas têm que ficar mais próximas, entender mais como funciona, e isso vai facilitar o funcionamento da pesquisa e a aplicação disso mesmo na prática, eu acho. E no próximo bloco, o Justiça em Questão discute a proibição do cigarro eletrônico no Brasil. Daqui a pouco.